Que alegria receber você aqui no meu canal. Eu espero que você se sinta bem-vindo. E não somente isso, faça a sua inscrição, ative as notificações e também clique no sininho, porque o meu desejo é que esse canal seja fonte de bênção e inspiração para a sua vida. Que Deus te abençoe e seja edificado com cada palavra. Mateus capítulo 17, eu leio da Nova Almeida atualizada. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Eu gosto da segurança e da autenticidade de Pedro. Mesmo sem saber, nós vamos ver no texto de que ele não tinha dinheiro. É claro que paga. Alguém te falou, cobrou de você alguma coisa, você sabia que estava quebrado. E pela fé você diz: é claro, vou pagar. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus, e grife isso na sua Bíblia, se adiantou. Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá para o mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Os evangelhos têm perspectivas sobre narrativas de episódios que Jesus tem registrado, tanto da sua vida como um mestre, um contador de histórias, nós chamamos de parábolas, nas quais ele ensinava princípios do reino, mas também dos seus milagres, de diversas nuances e percepções diferentes. Cada um deles de uma forma gerada e capacitada no Espírito, porque eles foram inspirados por Deus para escrever os evangelhos. Não foi descartada a sua percepção humana, muito natural daquilo que nós somos. Cada um de nós, por mais que tenhamos a mesma instrução num ambiente, fomos educados numa mesma escola, por exemplo, cada um de nós tem uma particularidade, a percepção é diferente. E entre os evangelistas, é exatamente assim. Lucas, que era médico, ele tem o cuidado de ter detalhes um pouco maiores sobre as curas que Jesus realizou, usando a sua percepção da medicina. Tem detalhes que estão mais ligados a enfermidades, detalhes de tempo, e quanto tempo sofria, e qual era o tipo da doença, que era da capacidade de Lucas, como médico, de registrar. Quando você chega a Mateus, isso não sei se você sabe, mas Mateus era um coletor de impostos. E esse texto que nós encontramos única e exclusivamente narrado aqui, exatamente porque chamou muito a atenção de Mateus, esse episódio, porque fazia parte da sua vida antes de se tornar um discípulo de Jesus. Mateus era um coletor de impostos. Então ele sabia como era o praxe, como é que as coisas funcionavam nesse sistema de coletoria, quais eram as regras, porque existem regras para coletar impostos, e que Deus tenha misericórdia das regras novas que estão impondo sobre o nosso país.
Porque essa semana teve uma notícia de que se a coisa se transformar do jeito que a coisa está se transformando, vai virar uma coisa. Porque parece-me que vai ser o país com a maior taxa de impostos do mundo. Cerca de 28% de imposto. Isso quer dizer que você vai ter que trabalhar mais do que 1/4 do ano só para pagar imposto, né? Desses novos. Mateus sabia tudo sobre imposto. Que tipo de imposto, quem tinha que pagar, como era a forma, quem se encaixava no imposto, porque existem regras para imposto. Assim como você pega a tabela do imposto de renda, tem o isento e depois tem as categorias de qual percentual que alguém vai tirar. Mateus sabia tudo de imposto, dava aula. E havia uma regra que era um imposto que não era um imposto pago para o Império Romano. Esse era um outro tipo de imposto, era uma taxa, um imposto para o templo. O qual dentro da lei judaica, e depois se você quiser ler e entender o surgimento, a razão desse imposto, está lá em Êxodo capítulo 30, que todo homem acima de 20 anos de idade tinha que pagar esse imposto para a manutenção e sustento de algumas regras para o templo. Não vinha do dízimo, da oferta, que era o que mantinha os sacerdotes, mantinha os levitas, de onde vinha o sustento da obra do Senhor. Esse era um tipo de imposto diferente. Ele era chamado de imposto do resgate, aonde as pessoas entregavam esse imposto como um simbolismo do preço do sacrifício que era pago para a propiciação do pecado das pessoas. E quando Jesus chega em Cafarnaum, lembre-se que Cafarnaum era a cidade de Pedro, e era a cidade da qual Jesus fez a sua nova casa. Ele nasce em Belém, é criado em Nazaré, mas ele faz de Cafarnaum o seu centro ministerial. E a gente sabe muito bem de que a casa de Pedro era um lugar frequente na qual Jesus estava. Você tem inúmeras narrativas nos evangelhos de que Jesus estava na casa de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro, na casa de Pedro. E você vai ver que Jesus estava sempre ali. Quando Pedro e Jesus agora chegam mais uma vez em Cafarnaum, era a época em que esses coletores de impostos estavam passando e cobrando a taxa. E de uma forma bem enfática e direta, eles não fizeram nenhuma volta, foram direto taxar. Abordaram Pedro e disseram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas. Talvez uma maneira de confrontar, porque Jesus anunciava de que o seu reino não era desse mundo, de que ele estabeleceria um novo reino, e de uma forma assim extremamente sagaz e infeliz, estes chegaram e cobraram a Pedro das 2 dracmas. Bem, Pedro, imediatamente, eu fico fascinado pela maneira como Pedro, sendo um discípulo de Jesus e fiel e apaixonado por Jesus, ele imediatamente decide falar por Jesus, sem saber de nada. Ele paga, fica tranquilo. Mas Pedro, por já caminhar com Jesus um tempo expressivo, sabia de que o ministério de Jesus era mantido por doações. Sustentava-se aqui e acolá, e a coisa não era com essa facilidade de recursos. E muito possivelmente, pelo menos é o que o texto leva a entender, porque Jesus não realiza milagres nas coisas básicas e simples, meu irmão. Se ele tivesse uma moeda no bolso, o que ele ia falar? Pá, está aqui, ó. Se Pedro tivesse, não, está aqui a moedinha. Bem, a resposta de Pedro
é uma resposta que nós vamos saber que no diálogo de Jesus com Pedro gera algum tipo de preocupação. Tem que pagar. Como é que nós vamos fazer? Nessa história, nós vamos descobrir algumas particularidades. Elas são extremamente interessantes. E eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência, com a sua atenção voltada para cá. Você em casa também, que está online, nos acompanhando, em algum lugar. Não se distraia, mas preste bem atenção ao texto com a Bíblia aberta. Primeiro, que este é o primeiro milagre em que Jesus lida diretamente com dinheiro. Primeiro e único. Não há outro. Jesus multiplicou pães e peixes. Mas Jesus é a única vez que ele opera algo, realiza algo que produz a moeda em si. Peixe, com moeda na boca. Dizem até hoje que os pescadores estão atrás desse cardume e não acham. Se você pegar um cardume, cada um com peixe, com uma moeda na boca, Mega Sena vira esmola. Segundo lugar, é o único milagre que Jesus faz algo em benefício próprio. Porque ele pede para que Pedro vá pescar, e a moeda que é encontrada na boca do peixe é para pagar o imposto de Pedro e o de Jesus. Terceiro lugar, que é um dos mais interessantes, e Jesus, até por conta da cultura da pesca, você vai ver que há sempre algo vinculado ao Evangelho, aos milagres de Jesus, com peixe. O próprio Pedro tem o seu chamado para ser um seguidor, um pescador de homens, numa pesca. A gente conhece a história de Lucas capítulo 5, da pesca maravilhosa, aonde eles haviam tentado pescar algo a noite toda, eles lavavam as redes no dia de manhã seguinte, e Jesus manda eles lançarem a rede ao mar mais profundo, e eles têm uma pesca maravilhosa. Depois nós sabemos que Jesus multiplicou peixes. 5 pães, 2 peixes. Esse é o único caso em que Jesus trabalha com um peixe. Um específico peixe. Até hoje, quando você vai a Israel, e não sei quem tem acompanhado, hoje teve uma ofensiva extremamente violenta de Israel. O Hezbollah, o Líbano atacaram o norte de Israel, Israel contra-atacou e eles estão numa escalada bastante preocupante e nós precisamos orar para que haja paz no mundo, independente de onde seja, não só lá, em outros lugares. Mas quando você vai a Israel, e eu já estive lá algumas vezes, nessa região, você normalmente come um peixe que eles chamam peixe de Pedro. O peixe de Pedro. O peixe de Pedro se você for fazer uma classificação, e eu sei que tem alguns pescadores aqui que gostam do anzol e da linha, ele seria uma tilápia. Nada mais do que uma tilápia. Tanto que quando você vai a Israel, você pode comer o peixe de Pedro. Você vai nos restaurantes em torno de Cafarnaum, no Mar da Galileia, tem alguns restaurantezinhos turísticos, aonde você vai e o prato principal é o peixe de Pedro. É um peixe assim, você pode pegar ele inteiro, ele vem inteiro mesmo. Você só dá uma rachada nele aqui na carne, frita e é uma delícia. Eu já olhei se tinha na boca de um deles alguma moeda, mas nunca achei também. E se tivesse, eu acho que quem pescou já tinha pegado. Esse é o único milagre que Jesus trata de um peixe, um tipo de peixe. Provavelmente, porque são os cardumes mais comuns daquele, uma tilápia. Um peixe simples, comum. E agora, nós estamos aqui diante desse dilema.
Pedro confrontado pelos cobradores, uma necessidade para se pagar o imposto, e Jesus dando uma ordem a qual ela é um tanto fora do comum. Esse milagre do peixe, um único peixe com uma moeda, por uma necessidade específica, nos ensinam alguns princípios que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã. Primeiro, que nos ensina de uma provisão sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que o seguem. Há uma provisão sobrenatural, inexplicável, usando os meios, os recursos mais diferentes que você possa imaginar para suprir as suas, as minhas, as nossas necessidades. Segundo, que a gente vai perceber de que a maneira como Jesus trata o assunto, ela nos leva a entender de que aquilo que me preocupa, Jesus já sabe. Porque o detalhe do texto é de que logo que Pedro é abordado, ele entra em casa, e ele, ao entrar em casa, veja que a expressão é entrando em casa, quer dizer que ele estava entrando. Se você pegar dentro da cultura nossa de moradia, é como se Pedro estivesse abrindo o portão da rua, ou estivesse abrindo a porta, virando a maçaneta da entrada da casa. Mal Pedro entrava. Olha a expressão que eu pedi para que você sublinhasse, porque isso é uma fonte de fé para as nossas vidas em meio a situações e necessidades específicas. E aqui não é só de cunho material, mas é toda, porque ele prometeu suprir as nossas necessidades. O texto diz que quando Pedro entra, Jesus se adiantou. É interessante ver que Jesus está sempre à frente. Jesus nunca está atrasado. Jesus não é pego de surpresa com aquilo que me preocupa. Não é. Jesus sabe antes que a palavra lhe venha à boca, o que diz o salmista. Ele já conhece, ele sabe todas. Ele sabe da sua luta, da sua necessidade. Mas o que me chama a atenção e a beleza do cuidado do bom pastor aqui, é de que ele se adianta. Jesus conhece as preocupações que provavelmente tenham tomado conta do coração de Pedro. Porque você tem que entender de que Pedro era um cidadão, um morador, provavelmente que havia nascido, todo mundo conhecia. Havia uma questão aqui de honra para Pedro. Pagar o imposto para essa necessidade era uma questão de ser o certo a fazer. Isso é algo que gente que tem princípios é que conta. A gente não atrasa. A gente paga. E quando não paga, é porque não tem jeito, a gente diz, Senhor, ajuda aí. Mas uma pessoa que vem dentro da cultura de uma tradição, a gente descobre, e pelo menos é assim que eu fui criado, e eu espero que é assim que você tenha aprendido, de que conta você não fica discutindo, você não leva um boleto no altar e diz, ó Deus, manda um anjo cancelar esse... Não, você arruma jeito para pagar, você se desdobra. E Pedro tinha, de alguma maneira, a preocupação da sua casa, sua família, sua sogra, famílias. E eles estavam dizendo, e aí, não paga? Como é que é a função? Havia uma preocupação, uma necessidade específica, geraram uma preocupação particular no coração de Pedro quanto a esse momento que ele estava vivendo. E é lindo perceber como Jesus se adianta. Jesus nunca está atrasado, meu irmão. Fica tranquilo, Jesus já está à sua frente. Pastor, mas amanhã, Jesus já se adiantou. Será que você podia olhar para quem está do seu lado? Eu não faço isso sempre, porque eu acho assim um negócio um pouco desconfortante. Mas hoje de manhã, eu queria, porque eu senti muito no meu coração,
quando estava meditando nesse texto, para falar para vocês hoje de manhã. Eu preciso que você seja boca de Deus na vida de quem está pertinho de você, assim, com aquele olhar de crente. Não faz aquele olhar de desconfiado, não, porque aí você desanima o irmão. Você olha com quem tem fé e diz assim para ele: fica tranquilo. Não, mas diga direito, irmão. Diga, fica tranquilo. Jesus já se adiantou. Já se adiantou. Fica tranquilo. Como é bom saber que há um Deus que está sempre à nossa frente. Jesus está sempre, não um passo à frente, ele está muitos passos à frente. Jesus se adiantou. Jesus já sabia do que era, Jesus conhecia a necessidade, tanto é que Jesus entra num discurso sobre princípios e valores de tributo, e ele fala sobre reino. E é interessante que Jesus não perdia nenhuma oportunidade para estabelecer valores e princípios do reino. Na conversa com Simão, que assim ele chamava: Simão, o que você acha? Que os reis da terra cobram impostos dos seus filhos ou dos estranhos? É um princípio básico. O rei, os filhos, eles são mantidos pelos recursos da coroa. Quem paga imposto são os estrangeiros. E o que Jesus está dizendo? Nós somos, ele diz: eu sou o Senhor dos céus e da terra. Tudo que existe, fui eu quem criei. Eu sou o Rei dos reis. Então, na realidade, tanto você quanto eu, dentro do conceito, porque lembre-se, ele não estava falando de questões de Estado, ele estava falando de questões religiosas. Ele está dizendo: olha, então nesse sentido, nós não estamos fora desse pacote. Mas eu acho interessante a sabedoria de Jesus. Jesus, ele não cria um universo paralelo para dizer: não, porque comigo é diferente. E agora, Pedro, diga para esses coletores e cobradores de impostos que estão lá fora, que eles não sabem com o que eles estão falando. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou aquele que governa sobre tudo. Eu voltarei em breve. Fala para eles ficarem espertos, hein? Porque se quando eu voltar, vou pegar eles de jeito. Jesus usa uma expressão da qual Pedro, num raciocínio lógico, responde. Agora no verso de número 27, Jesus diz assim: mas para que não os escandalizemos. Nós precisamos entender de que o nosso papel é servir de modelo e exemplo em tudo. Sempre foi e sempre vai ser. Às vezes nós ficamos preocupados em querer criar regras especiais para grupos especiais. E Jesus me ensina nesse texto de que aquilo, e nós vamos ver numa colocação mais conhecida por nós, quando Jesus fala sobre o imposto que deveria ser agora pago a César, que agora era um imposto que era cobrado pelo governo do império da época que regia sobre Israel. Ele diz: vocês não vão pagar? Ele diz: qual é o rostinho que está na moeda? E respondem: é o de César. Então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a nossa espiritualidade, ela não nos isenta das nossas responsabilidades. E nós precisamos ser cidadãos que dão exemplo em tudo. Então, para que não nos escandalizemos, porque eles não vão entender o que eu vou tentar dizer, ou se ele quisesse tentar dizer, sobre esse princípio de reino, de servo, de filho, de estrangeiro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o problema. E diante disso, agora, começa uma odisseia que para Pedro é uma odisseia bastante desconfortante. Porque Pedro, se você conhece um pouquinho das Escrituras, e vai saber de que Pedro era um pescador muito experimentado.
ele tinha uma empresa de pesca. E era hábito comum pescar não com anzol. Pescava-se com rede. Você lembra do texto que eu disse de Lucas 5? Eles estavam lavando o quê? As redes. Eles não estavam limpando o anzol. Eles pescavam com redes, lançavam as redes, encontravam os cardumes e puxavam os peixes. Pescar com linha e anzol era coisa de menino, era coisa de garoto, em que você andava com uma linha no bolso e com um anzol, e você desenrolava, e muitos não usavam nem a vara, era no dedo. Enrolava aqui a linha, jogava, e era brincadeira de menino. Até porque não tinha como você sobreviver e pagar e manter as necessidades da mesa da sua casa pescando anzol peixe por peixe. Era mais uma prática de diversão para menino, para garoto. Você joga ali e pesca. Tanto que hoje você sabe que quando a indústria da pesca no mundo pesca com o quê? Com anzol? Ainda é com sarrafo, é com rede. Você vê aqueles grandes navios, e eles vêm com aquelas redes e recolhem. Você já deve ter visto aqueles vistos que tem um guindaste que puxa um monte de peixe. Vem de tudo ali, no meio vem tubarão, vem caranguejo. Já viu quando eles fazem um arrasta, Você não vê a pesca no mundo e vê um monte de gente encostado num transatlântico. Vamos colocar peixe no prato do povo do mundo. Não é. A prática da pesca com linha e anzol ainda é denominada como pesca esportiva. Então você imagina Pedro recebendo uma ordem de Jesus. Pega uma linha e um anzol. Vai lá para o lago onde você é renomado, pescador respeitado. Lá vai Pedrão, com uma linha e um anzol na mão. E eu fico imaginando um certo constrangimento de Pedro. Uma linha e um anzol. Mais nada, mais nada. Isso, a regra é o seguinte, Pedro. O primeiro peixe que você pegar, independente do tamanho, da espécie, não importa, o primeiro peixe que você pegar, na boca dele, vai ter uma moeda. Você tira a moeda do peixe, vai e entrega aos coletores e paga o seu e o meu imposto. A moeda era exatamente do valor necessário de um peixe específico, no qual você tinha que pegar com uma fisgada só. Meus irmãos, haja fé. E lá foi Pedro, com sua linha, com seu anzol. E aqui nós precisamos entender de que há, de alguma maneira, a necessidade de você confiar num Deus que se adianta e que provê de uma forma diferente, com seus métodos, com as suas formas, exatamente aquilo que você precisa. O que Jesus está ensinando a Pedro, e aquilo que esse texto nos evangelhos nos ensina, é de que Jesus está indo à frente e ele já providenciou exatamente aquilo que você precisa. Nem mais, nem menos. Exatamente. E lá vai Pedro, encostando às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Eu acho que Pedro deve ter tentado encontrar um lugar remoto. Ele deu uma disfarçada, encontrou um lugar onde não era muito frequentado pelos pescadores profissionais, porque todos eles estavam com as suas redes. E lá chega Pedro,
simplesmente com o anzol. Pescar com anzol e linha exige paciência. Eu não sei quem gosta de pescar. Eu não sou muito inclinado, porque eu não sou muito paciente para essas coisas. Sentar, jogar e ficar. E fica lá. Aí de vez em quando dá um negocinho, você puxa para tentar fisgar. Tem gente que gosta, não, mas é briga, bonito. Ótimo. Você imagina Pedro. E o Pedro estava aqui pensando, meu Deus do céu. Eu aqui tendo que esperar, porque se eu tivesse jogado a rede, eu já tinha pego vários, não era um não. Eu tinha pego vários peixes, mas a gente precisa aprender o que Jesus está ensinando a Pedro. Paciência. Eu já provei aquilo que você precisa, você tem que obedecer e lembrar-se do que o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Está lá Pedro com paciência. E orando, dizendo, ó Deus, manda esse peixe logo. Porque o pessoal está olhando. O que Pedro está fazendo ali, rapaz? Com a linha, um anzol. Um homem desse tamanho já. Ele não sabe que isso, olha que situação. Ó, depois que andou com esse tal de Jesus, ele não está muito bem. Antigamente vinha, pescava. O homem era dono de uma empresa de pesca. Deixou tudo. Olha que situação. Está quebrado. Está aí pescando com a linha e o anzol, não tem dinheiro nem para comprar uma rede. Mal sabiam aqueles que porventura observavam de que Pedro estava apenas esperando pelo seu milagre. De repente, fisga. Do jeito que fisga, Pedro puxa. Há algumas coisas aqui nesse texto que a gente precisa, e eu gosto de olhar os detalhes que são apresentados, porque, veja só, dentro da possibilidade, gente, vamos parar para pensar, dentro da possibilidade, alguém tinha que ter perdido essa moeda em algum lugar, num valor específico, em algum ponto. Um pescador, alguém deixou, foi mexer num saquinho, caiu a moeda. Um peixe teleguiado já foi pau. Porque a moeda estava onde? Na boca. Agora você imagina, o lago de Genezaré é um lago grande, tanto que ele é chamado na Bíblia, em algumas questões, de mar da Galileia. Mar por conta da sua extensão. É grande. Nós não estamos falando de um tanque, de um lago. Não, é um tanque que cria peixe. Aí Pedro foi lá. Um lago, você imagina a probabilidade de alguém derrubar uma moeda, vinha aquele peixe. E um monte de gente, menino pescando, e gente jogando rede, e o peixe escapando. E morder de uma forma determinada por Deus o anzol do Pedro. Olha que coisa fantástica. Jesus está dizendo para Pedro, o que é teu está guardado. O que é teu, ninguém tasca. Aquilo que você precisa eu já providenciei de uma forma, não vai tentar entender, porque às vezes, irmãos, Deus faz coisas que nós não compreendemos. E se você for tentar entender, você pira o cabeção. Fala a verdade. Um peixe, Jesus. Tem um peixe. Vai lá, Pedro. Esse peixe vai vir. E eu já dei ordens para o peixe. Ele conhece o anzol. Você já imaginou? E o peixe dizendo, sim senhor, é aqui que morde, é aqui que morde. Eu acho que quando Pedro tira o peixe deve ter sorrido para ele. Levantou as barbataninhas e fez, e aí? Olha eu aqui. Pedro vai lá,
abre a boca do peixe e tira dela, porque o texto não conta. Eu gostaria de ler qual é o desfecho, no sentido de cada passo, porque o texto diz que é só a ordem de Jesus. Tudo mais é dado para que nós conjecturamos e possamos imaginar. Por isso que eu estou fazendo uma narrativa bastante livre. Porque o texto não fala como é que foi. Pedro deve ter dito, deve ter falado para a esposa, tem linha aí? Linha? Preciso de uma linha de um anzol. Não pergunta. Preciso de uma linha de um anzol. Pedro, uma linha, um anzol, um Pedro, uma linha, um anzol. Os meninos que tem. Quem brinca com essas coisas é as crianças. Vê se não tem. Vou ver se tem aqui. Alguém pega uma linha. Ou Pedro passou na rua e pediu para o menino, tem uma linha para me emprestar com anzol aí. Ô, seu Pedro, o que foi? Pergunta não. Eu vou ali, não pergunta, porque eu já estou assim. E Pedro vai, e de repente, o peixe enviado. Imagina, meus irmãos, o Deus que conhece os peixes de cada cardume e dá ordem para que eles cheguem no anzol de quem precisa. De repente, Pedro tira o peixe. E é lindo ver de que a provisão de Deus vem de uma forma totalmente específica, dentro da necessidade. E há uma versão que eu gosto muito, que é a de Eugene Peterson. Ela é romanceada, tanto que nós não usamos no púlpito para pregar. Ela é apenas uma forma de você encontrar um meio romanceado e poético de ler as Escrituras. Se você não conhece, vale a pena você ter como uma Bíblia a mais. Chama Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. A Bíblia, na mensagem de Eugene Peterson, ele escreve nesse texto, no verso de número 27, lá no finalzinho, ele diz, você vai pegar essa moeda e vai entregar aos cobradores. E ele diz, o texto que nós lemos está escrito que hoje na NAA, será o suficiente para pagar o meu imposto e o seu. Mas na mensagem de Eugene Peterson, nessa versão, diz assim, será o suficiente para nós dois. O nosso Deus é o Deus que nos supre com ampla suficiência. Agora você imagina Pedro chegando a moeda, dando aquela tirada de cheiro de peixe e dizendo para os cobradores, eu não disse que a gente ia pagar? Está aqui. E mal sabiam os cobradores o milagre que ele tinha experimentado. Pedro já tinha experimentado muitos milagres. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele testemunha. O milagre da pesca maravilhosa. E você vai ver o milagre da cura da sua sogra dentro de casa. E depois você vai ver de que, alguns capítulos antes, ele anda sobre as águas. Pedro já estava num momento da sua vida e do seu relacionamento com Jesus, de que ele não duvidava demais. O homem que fez eu andar sobre as águas. O homem que faz pescar peixes numa quantidade que chegam a ponto de rasgar as redes. O homem que faz coisas extraordinárias. Se ele mandou pescar, eu vou pescar. E o que ele disse vai acontecer. Talvez seja por isso que Pedro, finalmente, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso de número 7, e talvez você conheça o versículo, ele, por experiência própria, podia dizer, lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele já tem cuidado de nós. Pedro sabia, e Jesus quer que você saiba também, de que em algum lugar, de alguma forma, você precisa aprender a confiar. Jesus já está à sua frente. Nessa semana, que nos leva à última semana desse mês, Jesus já adiantou, ele já sabe o que é.
Quando vier alguma surpresa para você, alguma notícia contrária, algum tipo de situação que você vai se ver sem os recursos, sem os meios, seja com eles for material, espiritual, emocional, quando você chegar em casa, saiba, Jesus já sabe do que você precisa. E Jesus já deu ordem, de alguma forma, por algum meio, em algum lugar, para que aquilo que você precise chegue até você. A história desse texto, ela é fascinante, porque quando Pedro volta para casa, ele entrega o imposto para os coletores. E eu gosto de, por algumas situações, imaginar o texto, não só aqui, mas entre outras narrativas, de Pedro voltando agora para casa, porque Jesus vai casa. Pedro foi lá com o anzolzinho dele e Jesus, numa boa, estava lá tomando um cafezinho, comendo um bolinho, ele pensando, ei Pedro, ele já sabia de tudo. Eu imagino Pedro voltando e encontrando Jesus. Jesus deve ter dado uma piscadinha para ele, dizendo, e aí, achou o peixe? Pedro deve ter dito, e a gente não acha? Porque tudo que o Senhor diz, acontece. Nessa manhã, Deus quer que você pegue essa história e traga ela para dentro da sua realidade, para dentro da sua vida. Talvez algumas demandas, porque esse texto fala sobre as demandas e as cobranças da vida. Algumas são demandas de um nível, outras são cobranças de outro. Não só no aspecto de imposto, mas nós somos cobrados de diversas coisas. Pastor, eu estou sendo cobrado porque eu preciso de mais ânimo, eu preciso de mais força, há uma necessidade específica. Bem, a palavra de Deus, e Paulo escreve isso, quando recebe uma oferta generosa para o trabalho missionário que ele realizava, e ele escreve de uma forma muito categórica, uma afirmação que ele experimentava no seu ministério. Ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Jesus já se adiantou. Jesus já sabe o que você precisa. Jesus já sabe como vai ser a sua semana. E Jesus já tem a provisão no lugar certo. Tem um peixe com seu nome nadando por aí. Ele diz, ninguém toca, esse é o de Pedro. Tem algo com teu nome já. Eu me lembro que quando você mandava filhos à escola, quando eles eram pequenos, eu me lembro das minhas meninas, e a gente mandava para a escola e mandava o lanche. E é normal, criança, estou vendo a Crisinha aqui no primeiro banco, na escola, no infantil, criança, meu irmão, tipo de pote, o que é, o que não é. E normalmente, uma orientação que os coordenadores, os professores, olha, identifique a marmitinha, o Tupperware, identifique a garrafinha, para saber de que aquilo é de fulano. Quando abrir, muitos ainda estão na parte de alfabetização, e é bom até para o professor, na hora, o auxiliar, saber recolher. Então, ali dentro, tinha a porção do lanche específica com o nome do aluno, e a gente colocava, Laura. Isso não quer dizer que às vezes ela comia o outro comia o que estava dentro da Tupperware dela, e assim ia. E tem gente que é assim, eu era desses. Sobrou alguma coisa aí que a gente resolve esse problema. Mas que bom é saber de que há algo com teu nome nele. A bênção é tua. A provisão que você precisa já tem o seu nome. Apenas ouse pegar a sua linha e o seu anzol e esperar com paciência no Senhor. Porque na hora certa vai fisgar. O peixe vai chegar. A provisão vai chegar na sua mão. E você vai ver que o Deus que você serve cuida de você.